Pois é, Datena, você estava falando ainda nessa edição aqui com o Palumbo, né? Com o vereador delegado Palumbo. E você sabe que nós começamos a falar do Iabas há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos a gente está batendo nessa tecla do Iabas. E a gente não consegue se livrar dessa maldição que é o Iabas. 16 anos em São Paulo. É, então. Só Iabas começou com um Haddad há 16 anos em São Paulo. E aí foi estourar com o escândalo no Rio, levantou a lebre lá, e 2 anos depois da primeira reportagem que nós fizemos aqui, nós estamos ainda aqui com o Iabas, assombrando o nosso serviço de saúde pública. E você vê que coisa, e não é coincidência. O Palumbo falava, né, do Hospital da Brasilândia, que tem mais funcionários do que pacientes, que foi exatamente o quadro que nós encontramos há mais de 2 anos, em abril de 2020, no Hospital de Campanha do Anhembi, que também era administrado pelo Iabas. Havia muito mais funcionários do que pacientes, como contou pra gente. Em abril de 2020, uma funcionária, uma enfermeira lá do Hospital de Campanha do Anhembi. Vamos relembrar. Tem bem pouco paciente, até agora, tem bem pouco. Eu não sei se eles esperaram um número muito maior de estar vazio. E em relação aos funcionários, tem bastante gente? Tem, até sobrando. Nós estamos em mais de 80 enfermeiros para os técnicos. Tem muitos funcionários. Muitos. Contrataram muito. Quer dizer, está sobrando funcionário? Está sobrando. Quer dizer, tem mais funcionário do que paciente hoje? Tem. Por enquanto tem. É isso, só para relembrar, eram 1.800 vagas, 1.800 leitos no Hospital do Anhembi, uma sangria. Nós fizemos uma reportagem aqui mostrando que pelo menos 8 milhões de reais foram gastos a mais com hospitais de campanha aqui em São Paulo, 1.800 leitos que nunca foram usados na totalidade. Nunca foram usados na totalidade. Menos de 20% desses leitos pagos pelo nosso dinheiro, pelo dinheiro do cidadão aqui de São Paulo, 20% no máximo desses leitos foram utilizados. E aí teve aquele dia em que nós falamos com o secretário Edson Aparecido sobre o desvio de funcionários das AMAs e das UBSs pelo Iabas, funcionários retirados das UBSs das AMAs para serem usados, para serem explorados no Hospital de Campanha do Anhembi. E o secretário, naquela oportunidade, Edson Aparecido, negou. Ele desmentiu no ar e depois ele foi alertado por uma enfermeira que conversou com a gente ao vivo. Vamos relembrar. Não aconteceu isso. Nós acompanhamos pelas supervisões nossas e pelas coordenadorias. Então nós não podemos tirar profissional de saúde que está lá na ponta. Né? É evidente que isso não pode acontecer. O que a senhora quer dizer para o secretário? Que o secretário, com todo respeito, acho que eles estão sendo enganados, ele e o prefeito. Porque, na verdade, eu mesma trabalho dentro do hospital de campanha e trabalho com pessoas de UBS, que a gente foi chamado e não pode reclamar, porque diz que quando a gente vai trabalhar no Iabas, a gente assina um contrato e isso é que esfregaram na nossa cara. E a gente está trabalhando dentro do Anhembi, secretário. E as nossas UBSs e estão desfalcados. As pessoas que entraram de primeira, quando inaugurou, elas não receberam pagamento direito e saíram. Vou procurar a verdade a gente apurar isso, o que está sendo colocado. A orientação não é essa de transferir. O senhor sabia que teve gente que foi embora porque não recebeu desse Iabas? O senhor sabia disso? Não sabia. Então, aí precisa ver, né? Então, tá certo. Então vamos apurar, vamos ver. É isso, foi em junho de 2020 isso. E aí na sequência, depois dessa série de reportagens e tantas outras de falta de EPI, de equipamento de proteção, daquele dado estranhíssimo, quase inacreditável de que os profissionais de saúde eram proibidos de ir ao banheiro. Só podiam ir ao banheiro uma vez para não tirar o EPI, não ter que trocar o EPI. Chegamos a esse ponto. E depois disso tudo, o Ministério Público entrou no caso, o promotor Silvio Marques, da Promotoria de Patrimônio Público, falou com a gente aqui que a decisão estava tomada, que o Ministério Público já havia alertado a Prefeitura de São Paulo para que o Iabas fosse retirado definitivamente do serviço público aqui de São Paulo. Vamos relembrar. O Tribunal de Contas do município detectou uma série de irregularidades cometidas pelo Iabas. Então, esse inquérito civil que está comigo é um inquérito civil que trata de inúmeras irregularidades, como, por exemplo, a falta de eficiência do Iabas,
a utilização indevida de recursos, o uso de dinheiro do município de São Paulo nas contas do Iabas no município do Rio de Janeiro, entre outras ilegalidades. Então, por conta disso, essas informações inclusive chegaram no final do ano passado, nós encaminhamos uma recomendação ao secretário municipal de saúde para que ele rescindisse todos os contratos com o Iabas, no caso de convênio, e esses contratos, eles estão vencendo agora, né, nesse mês de abril, e, portanto, o município tem que substituir o Iabas, e, além disso, o Iabas não pode participar do novo certame, porque no município do Rio de Janeiro foi declarada a inidoneidade dele. Claro, né? Mais claro que isso é impossível. Suspender os contratos e o Iabas não poderia participar de nenhuma outra licitação, nenhum outro processo. Lucinho, diga aí, se não poderia participar de nenhuma licitação daquele momento, por que pôde participar e está aí, pelo que a gente sabe, por enquanto, na Brasilândia? Essa é uma belíssima pergunta. Quem é que tem que responder essa pergunta? O atual secretário, né? Ele, aliás, falou com a gente. O prefeito tem que responder. Também, isso em última análise, o prefeito mesmo. O que eles estão alegando, essa é aquela desculpa, né? É aquela saída que pode até ser correta legalmente, mas moralmente é indecente. Moralmente é indecente. Na verdade, o Iabas, pela explicação oficial, não participou de nenhuma outra licitação. Eles prorrogaram o processo. Eles prorrogaram de forma emergencial o contrato que ligava o Iabas e que liga o Iabas ainda, por exemplo, ao Hospital da Brasilândia. Aliás, a gente já tinha tido um sinal de que o Iabas não sairia bem antes disso. Em maio de 2020, alguns funcionários do Iabas procuraram aqui a nossa reportagem dizendo que eles tinham sido orientados pela direção do Iabas para que eles ficassem tranquilos, que eles não seriam substituídos, que o Iabas iria continuar na Prefeitura de São Paulo. Vamos relembrar. O Iabas dá certeza, todos os cargos de chefia, que eles vão ficar, que ninguém precisa se preocupar, que não vão sair. Quer dizer, essa informação de que o Iabas não vai continuar, para eles, não é verdade? Para o Iabas, não. Tanto que eles demoraram para começar a falar com os funcionários e eles dão uma certeza. O Iabas age como se realmente eles não fossem sair. E tudo continua normal. É muito estranho. Bom, tudo é estranho nessa história. Até a mudança do nome do Iabas para Instituto Brasil Saúde, que a gente mostrou aqui também. Conselheiros municipais de saúde que participaram de reuniões com funcionários que trabalhavam e que trabalham ainda para o Iabas, deram um alerta que o golpe era esse, o pulo do gato era esse, mudar de Iabas para Instituto Brasil Saúde. Vamos relembrar. Então, era Iabas, né? Agora, depois dessa falcatrua toda, desse negócio do Ministério Público, o Iabas mudou a razão social, Instituto Brasil. Os funcionários, eles comentaram que realmente eles não tinham percebido no Olerite, mas quando a conta cai no banco, tá como essa nova instituição aí, cai como Instituto Brasil. Ou seja, estão fazendo sacanagem, viu? Tem que investigar. É isso aí. Bom, e aí depois disso, o secretário da época, Edson Aparecido, se rendeu e oficialmente confirmou aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Primeiro disse que não sabia dessa mudança de nome, é possível até que ele não soubesse, né? Mas ele confirmou que não haveria mais contrato com o Iabas e que seria uma medida imediata, como ele mesmo disse. Vamos lembrar. Você está me dizendo aí que surge um novo instituto. Eu nem sabia. Não tenho conhecimento, isso é uma novidade, isso depende de uma série de coisas, de autorização, inclusive da Prefeitura, para que o MOES participe de um processo licitatório, né? O que a gente precisa agora é iniciar imediatamente a substituição do Iabas, conforme foi aquilo que nós estabelecemos com o Ministério Público. É isso, iniciar imediatamente a substituição do Iabas. Só que esse imediatamente já se arrasta há mais de um ano desde que essa
essa declaração foi dada aqui no microfone da Rádio Não, já Bandeirantes. tinha ficado decidido, porque já tinha ficado decidido. É. Porque o Iabas não participou daquela licitação. É isso. Só que aí prorrogaram. Agora, por que voltou? Então. Por que voltou? Se voltou de uma forma ilegal. Então, o secretário atual... Se voltou de uma forma ilegal. E se voltou de uma forma ilegal, quem botou o Iabas de uma forma ilegal, se foi uma forma ilegal, tem que pagar por isso, cara. Não, até porque o Ministério Público determinou isso. Foi determinado, foi uma decisão do Ministério Público a partir de dados do Tribunal de Contas do município. Se alguém descumprir uma determinação do Sarrubo, do Ministério Público, dos senhores promotores e promotoras, vai se ferrar. Contrariou a lei. Vai se ferrar, vai responder por isso. E olha só a desculpa. Vai responder. E olha que é quase que impensável você analisar isso se a gente não tivesse no Brasil. Mas tem gente capaz de burlar a lei e por baixo dos panos, imaginando que ninguém vai descobrir, de repente fazer isso. É uma loucura fazer isso. O cara vai responder por crime sério. Crime sério. E você vê, Datena... Se foi legal, né? E você vê que o modus operandi, como diz a polícia, continua exatamente o mesmo. O mesmo procedimento que tiveram no hospital de campanha do Anhembi. Não funcionar o hospital, mandar mesma coisa. cara embora, mesma coisa, transferir o hospital de ambas UBSs para hospital de campanha, que não tinha a mínima condição, chovia dentro, que você descobriu que não tinha paciente, no outro dia tinha 40, 50 pacientes. Quanto é que gastaram para fazer os dois hospitais? Do Anhembi e do Pacaembu, 52 milhões, foi isso? Foi isso mesmo, foi isso 48 mesmo. ou 52 milhões? Exatamente foi isso. Foi. Logo em seguida, a visita da Polícia Federal ao Iabas aqui, e o rebu que deu no Rio de Janeiro, desativaram os hospitais de campanha na hora. Desativaram na hora os hospitais de campanha. No meio da pandemia. É isso, exatamente isso. E só para a gente encerrar esse retrospecto aqui desse trabalho que se estende há pelo menos 2 anos, desde que começou a estourar a história lá no Rio de Janeiro, a gente percebeu claramente que ia se repetir aqui em São Paulo. Bom, o atual secretário da Saúde, Luiz Carlos Zamarco, falou que o Iabas continua mesmo no Hospital da Brasilândia, que a ideia é retirar o Iabas de lá até o mês de junho, o mês que vem, portanto, mas não dá para acreditar mais, né? E ele veio com uma história, Datena, de que foi prorrogado o contrato, foi feito um contrato de emergência com o Iabas e chegou a alegar que na época em que foi feita a renovação do contrato não se tinha notícia ainda dos escândalos envolvendo o Iabas. Vamos relembrar rapidinho o que disse o atual secretário. Hoje ele funciona com um contrato de emergência Covid que ainda recebe recursos do Ministério da Saúde. Qual que é a OS que está lá agora? A OS que está lá desde 2020 é o Iabas. Desde 2020 ele tem esse contrato emergencial que ele fez na época do Ministério. Né? Eu achei que o Iabas, a gente tinha se livrado do Iabas, viu, secretário? Eu tinha essa impressão. O Iabas, nós tínhamos 2 contratos com ele, que era esse emergencial na região norte, que era deles, e na centro. Puxa, mas esse de emergência de 2020, quer dizer, o de 2020 já se sabia o que era o Iabas, né? Já se tinha noção. Ainda não tinha essa informação, ainda não tinha. Como é que não tinha? Se a gente desde 2020, pelo menos, está falando disso. Não, mas depois que teve decisão de proibir o Iabas com outro nome de participar de licitação, os contratos são automaticamente cancelados. Pô, me parece uma coisa óbvia. Se não pode participar de licitação porque tem problemas com a justiça, os contratos que tem que ser imediatamente cancelados. Sob pena de quem manter os contratos está prevaricando ou pagar por improbidade. É por isso que eu digo, essas autoridades que mantêm o Iabas, que tem o Iabas aí, correm o risco de receber uma ação do Ministério Público de improbidade, prevaricação e perder os cargos se não responder por crime. Porque se tem um instituto que não serve para administrar qualquer coisa da saúde de São Paulo, porque está implicado em processos anteriores,
os contratos que estão em vigência têm que ser cancelados, que o Instituto é o mesmo. É lógico, porque Tem senão que é ser uma loucura. interrompidos na hora. É uma loucura isso, quer dizer... Parece uma coisa absolutamente óbvia isso. Ou não? Não, ou uma falta de inteligência enorme, o que eu não acredito nesse caso. Não, falta de inteligência, né? Pelo contrário, acho que existe excesso demais. De inteligência aí nesse cara. Tem gente viva, mas tem lei. Você contrata um cara, né? Aí você tem 3 contratos com o cara te rouba num deles. Você mantém 2 deles funcionando com o mesmo cara? Você fala assim, não vou contratar nunca mais, mas mantém os 2 que estão lá. Mas continua nesses 2, você continua me roubando aí nesses 2. Em novos não, em novos eu não aceito, mas nesses velhos novos você fica. não, mas os velhos, isso é uma... Não, isso é uma piada, né? Isso não é falta de inteligência. Isso é sacanagem mesmo, como o cara usou o termo aí. Agora, olha... Ou eu tô errado? Não, você tá certo. E você tinha dito que na época da pandemia, esses contratos de emergência que foram autorizados, né, sem licitação, por questões óbvias... E eu ter sacanagem. Enfim, então, agora, quer dizer, já a pandemia tá sob controle, só que não tá sob controle são os contratos, né? Agora, o nosso mal maior... não é tanto o vírus, que ainda, né, merece respeito e preocupação. Mas esses contratos aqui, a gente está arrastando eles. Eu não sei até quando vai isso, viu, Datena? Nem eu sei. Bom, mas o Ministério Público vai saber. Eu acho que é caso do Ministério Público e de polícia também. As duas coisas ao mesmo tempo. Você vai ver. O Ministério Público já está de zoião aberto em cima disso pra caramba. Você não tem a dúvida. Mas você não tem a dúvida.